Por favor, em Marcos, capítulo 5, dos versos 21 a 43. Marcos 5. Só um minutinho, gente, que aqui saiu logo minha versão saiu aqui. Marcos capítulo 5, achei. Pronto. Vamos orar. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Te peço que abra o nosso entendimento para a compreensão dela, para as nossas vidas. Nos dá sabedoria para a aplicação dela, Senhor. Assim nós agradecemos e cremos que assim Tu farás no nome de Jesus. Amém. Hoje o pastor me pediu para pregar, dar continuidade sobre todo o estudo que ele vem falando sobre fé. E Deus colocou no meu coração falar sobre a trajetória da fé. Porque a fé é muito mais do que uma ideia, muito mais do que um conceito. Ela é desenvolvida e ela é vivida, ela é experimentada no dia a dia. Na forma como nós encaramos as adversidades que enfrentamos. E encaramos sobre a ótica espiritual as circunstâncias adversas que nos são expostas. Aqui é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a história não apenas da cura, mas da ressurreição da filha de Jairo. Jairo era um homem extremamente importante em sua sociedade, ele era o chefe da sinagoga. Ele liderava todo o conceito e o culto religioso naquele ambiente. Mas não apenas no dia de culto, a sinagoga era para ela que convergia o convívio social do povo durante a semana. Jairo era um homem conhecido e não apenas conhecido, mas ele representava uma classe que resistia ao próprio Cristo. Pelo seu status social, religioso, ele representava uma classe que ouviu falar a respeito de Jesus, via o que Jesus fazia, via os ensinamentos de Jesus, via os milagres que Jesus operava, mas mesmo assim resistia a tudo que Jesus representava. Sabe que muita gente em nossa sociedade é assim. Ela vê Jesus de longe operar na vida dos outros, mas olha com ceticismo, olha até com uma certa racionalidade. Às vezes olha a fé dos outros e encara como algo voltado aos pobres, aos fracos, a fé em Cristo. E às vezes nós temos que passar por algumas situações da vida para nos rendermos ao Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, ou seja, Jesus, que cena é essa? Jesus liberta um homem e as pessoas pedem que ele saia dali. E ele volta para o outro lado. Reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Sai comigo? Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Para um pouquinho, gente, a cena é sensacional. Porque é um homem importante socialmente, economicamente, que representava tudo aquilo, como eu disse, toda a resistência a Cristo. E no meio de todos, quebra todo o protocolo dado ao seu desespero e se prostra diante de Jesus, à vista de todos. E ele lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Nós vemos em Lucas que ela tinha 12 anos. Vem pôr as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele, mas Jesus não foi só. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Aqui é sensacional, porque na vida é sempre assim. Pessoas vão conosco, muitas vezes por curiosidade, para ver o que acontece. Como espectadores, para ver se vai dar certo. Para ver se realmente aquilo que Jesus falava e acontecia. E muitos até surpresos, são poucos que estão ao nosso redor, que realmente torcem por nós. Segue o texto, estava ali
nesse caminho até a casa de Jairo, certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Sabe por quê? Porque ela dizia consigo mesma. Segue o versículo, minha filha, me ajuda. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo, a multidão o aperta, e ainda o Senhor pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, eu acho sensacional essa expressão, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse. Esta cena, grande multidão, nós vimos. Ele para e não permite mais que ninguém o acompanhe, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Ao que parece, os outros 9 discípulos, vocês não vêm não, fica aí. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Às vezes nós precisamos passar, pode voltar para o início do texto, acompanhe comigo. Às vezes nós precisamos passar por algumas experiências de impossibilidade para nos rendermos ao senhorio de Cristo. Algumas pessoas até conhecem a Cristo, como o próprio Jó declarou, de ouvir falar, mas nunca experimentaram o que realmente significa o poder de Deus. Só alguns processos de dor, só alguns processos de luto, só alguns processos de perda, só alguns processos em que, apesar dos nossos relacionamentos, conhecimentos, expõem as nossas próprias limitações, é que muitas vezes nós nos prostramos e nos rendemos ao Senhor. Como eu disse, Jairo era um homem que conhecia Cristo e representava tudo que era contra a própria obra do Senhor. E precisou passar por um momento de dor e de limitações, para que ele se rendesse e fosse clamar a Deus. Sabe que Deus muitas vezes faz isso conosco? Às vezes só uma dor de um filho, só a perda de um negócio, só uma enfermidade, só alguma situação que expõe as nossas próprias limitações é que nos levam realmente a deixarmos de ser espectadores daquilo que Cristo tem feito, para passarmos a ser pessoas que nos prostram em adoração, reconhecendo a nossa dependência dEle. Por isso eu quero lhe dizer, meu irmão, que primeiro não espere você passar por uma grande luta para que você venha se render a Cristo.
Não espere você chegar no seu limite, em que já não hajam mais circunstâncias, em que já não hajam mais soluções para que você venha o adorar. Mas se você está passando por uma necessidade, também entenda, Deus é sempre sensível às nossas dores. Apesar de quem Jairo representava, apesar de quem Jairo era, apesar de tudo que talvez ele e os seus tenham tramado contra o próprio Cristo, Cristo diz a palavra que ele não resiste a um coração contrito. Quando Jairo clama, Jesus não pergunta, Jesus não diz, por que você fez tudo contra mim e esperou chegar aqui? Não, a Bíblia diz que Jesus se levanta e vai com ele, porque Deus é sensível às nossas dores. Mas Deus tem os seus processos. Diz um amigo meu que, e eu até acho engraçada essa expressão, que Deus o castiga de forma online. Mas Deus não é muito online. Deus está atento a tudo. Mas Deus usa os processos da vida para nos amadurecer. Às vezes, quando nós clamamos a Deus, leva tempo. E muitas vezes nem sempre ocorre aquilo que pedimos. Mas Deus, no seu processo, Ele vai desenvolvendo a nossa fé. É o que eu falo sobre a trajetória da fé. Porque durante o nosso processo de cura, Deus vai nos expondo a situações. E Deus vai usando o trajeto para tratar não apenas a nós mesmos, mas as outras pessoas que estão ao nosso redor. É fantástico a cena de que Jesus sai junto com a multidão à casa de Jairo. Talvez um caminho que, a princípio, não estivesse previsto. Mas ele vai. E nesse percurso, até a casa de Jairo, chega uma mulher, cuja palavra diz que há 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo, padecia e sofria de uma hemorragia. Sabe por que Deus? E é nesse trajeto que Deus permite, marca um encontro com ela e o cura. Nós precisamos entender, gente, que tudo que Deus faz em nossa vida não se restringe apenas a nós mesmos. Muitas vezes pela nossa dor, pela nossa fragilidade, nós achamos que naquele momento, tudo que nós clamamos a Deus, a vida se resume a nós, mas não. Deus vai usando, inclusive, as nossas dores e os nossos processos para curar outras pessoas e também para fortalecer a nossa fé. Eu acho sensacional porque chega um momento em que aquela mulher, ela decide encontrar Jesus. Sabe, gente, a Bíblia vai falar em Lucas capítulo 8, verso 42 a 43. Aí vai para o verso 43. Que ela havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e havia gasto todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar. E Marcos nós lemos que não apenas não podia curar, mas a situação dela piorava. Às vezes é isso. Há situações na vida que os nossos recursos, os nossos conhecimentos, o nosso intelecto, as nossas relações sociais não podem resolver. Há gente que gastaria todo o dinheiro que tem para ver filhos libertos de vícios. Há pessoas aqui que gastariam e usariam todos os seus relacionamentos para ver os seus casamentos restaurados. Há pessoas que dariam tudo na vida para terem novamente saúde. Mas há coisas que a gente aprende que só Deus pode fazer. Uma das cenas mais fantásticas desse momento é que Deus permite e marca um encontro com aquela mulher. E o que marca a vida daquela mulher não foi uma palavra de Cristo. O que marca a cura daquela mulher não foi a respeito do que Cristo falou sobre ela antes. O que marca a vida dela foi a sua mentalidade de fé diante do que era impossível. Porque a palavra diz que ela enfrenta a multidão. E ela vai até o encontro de Cristo porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas o tocar, eu serei curada. Nós somos aquilo que nós pensamos. Não adianta vir à igreja, não adianta vir culto após culto, se a sua mentalidade de fé for pequena. Não adianta estar aqui e se aproximar de Deus se você não crê que Ele não apenas existe, mas é abençoador de todos aqueles que o buscam, diz a própria palavra. A nossa mentalidade é que deve nos mover. Nós muitas vezes somos limitados a uma mentalidade materialista, que olha apenas as circunstâncias e se deixa parar pelas circunstâncias.
Aquela mulher olhou tudo e talvez dissesse, não há mais solução. Gastei tudo. Não há mais como. Já há 12 anos. Há quanto tempo você vem sofrendo? Há quantos anos você vem insistindo? Há quantos anos você investe tudo que tem e não tem solução? Sabe o que eu acho sensacional? É porque a palavra diz que foi a mente dela que alcançou a Cristo. Eu gosto de um dito de uma escritora, cujo nome eu não me lembro, que diz que foi o alcance da fé, não das mãos, que a salvou. Aprenda a ter a mentalidade correta. Creia que para Deus não há impossíveis. Creia que para toda solução ninguém pode limitar o Senhor. Creia que, como disse o próprio apóstolo Paulo falando aos Romanos, Deus é aquele que traz à existência o que não existe como se já fosse. Por isso não desiste, creia, enfrenta a multidão. Ela enfrenta a multidão, mesmo comprimindo a Jesus, uma mulher debilitada, ela enfrenta a multidão. Nós muitas vezes estamos debilitados fisicamente, emocionalmente, mas não podemos parar. Nós muitas vezes estamos debilitados diante de toda circunstância que sofremos, até das opiniões, das rejeições. Você é uma mulher impura, lembra? Uma mulher que no seu período hemorrágico era impura. Você é impura. Você não vem, não toca em mim. Mas ela enfrentou a multidão. Nós temos que enfrentar a multidão de pessoas que não acreditam mais. Nós temos que enfrentar a multidão de pessoas, às vezes até perto de nós, perto, próximos, que nos rejeitam. Nós temos que enfrentar, inclusive, a multidão, muitas vezes, de ideias que vêm sobre nós, que tentam nos parar. Mas nós não podemos parar e temos que entender que não importa as opiniões, nós devemos alcançar a Cristo, porque não há nada, meu irmão, que você tenha feito, não há nada que tenha ocorrido a você, que o torne impuro a graça de Deus, ao ponto de Deus o rejeitar. Não importava se eram 12 anos que a sociedade tinha com aquela mulher que era impura, só bastou tocar a Cristo que ela ficou curada, só basta um toque do Senhor sobre a sua vida. Nós precisamos crer. E nesse processo, em que Deus usa a nossa história, eu imagino Jairo, vem Jesus parar, agoniado, porque o nosso senso de urgência não é necessariamente o mesmo senso de urgência do Senhor. Eu imagino ele lá parado, assim, mas Senhor, já faz 12 anos, será que ela não podia esperar mais um dia? Será que o Senhor não podia curar ela depois? Ela não vai morrer daqui para amanhã, mas minha menina está morrendo. Deus usa os processos da vida para trabalhar a nossa confiança. Sabe, Deus às vezes não nos cura no momento, mas permite a trajetória para que a gente seja desenvolvido na fé. Deus às vezes não nos dá no momento, mas permite o tempo, inclusive aparentes perdas, para promover restituições, para que a nossa fé, inclusive, seja desenvolvida. E é nesses processos que nós precisamos continuar crendo em Deus. Por isso, no momento mais crítico, não desista. Todos nós, nos processos de dor, enfrentaremos momentos críticos, em que a nossa fé será testada ao limite, em que, inclusive, a nossa percepção sobre o agir de Deus muitas vezes será colocada à prova. Mas nesse momento nós não podemos desistir. Diz o texto que enquanto Jesus falava com a mulher e a abençoava, e Jairo lá estava ao lado de Jesus, imagina a cena. E às vezes Deus permite, eu acho que até é um teste de fé esperar, mas também é um teste de fé ver que Deus que agiu na vida dos outros pode agir na nossa. Chega a notícia, não incomode mais. A sua filha já morreu. Nesse momento em que nós recebemos notícias que não gostaríamos de receber. Nesse momento, como disse Jó, para mim uma das frases mais marcantes do livro de Jó é quando ele diz assim: o que eu mais temia me aconteceu.
quando que nós mais tememos nos acontece, nós devemos nos agarrar nas promessas de Deus. Nós devemos nos agarrar naquilo que Ele prometeu e olharmos a quem está ao nosso lado. Jesus não ignora a dor de Jairo. Jesus não ignora a realidade material do que Jairo está falando. Mas Jesus olha para Jairo e diz assim: ô Jairo, não tema, apenas creia. Há um momento que nós não podemos nos deixar tomar pelo medo, irmãos. Porque o medo nos paralisa. O medo muitas vezes nos faz perder a racionalidade. Como disse um pensador esses dias, o medo faz com que pessoas inteligentes tomem decisões ruins. Eles simplesmente fecham os olhos à realidade. E deixa eu dizer uma decisão ruim: deixar de crer naquilo que nós dizemos crer todos os dias. Nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. Apesar de muitas vezes sentirmos, você não consegue impedir o que você sente. Você consegue não se deixar dominar pelo que você sente. Por isso que a gente tem que continuar crendo. Tem horas que nós não podemos, inclusive, como disse Jesus em Marcos capítulo 5, verso 36, se a posição de Jesus não é o que ele diz, mas a posição, não levar em conta o que os outros dizem, mas nos agarrarmos às promessas, porque nós precisamos crer que se Deus prometeu, vai acontecer. Não importam as circunstâncias, não importam as notícias. Se Ele permitiu, Ele sabe o porquê permitiu, mas se Ele prometeu, vai acontecer. E para isso, entenda, você não pode permitir mais que algumas pessoas lhe acompanhem. Sabe, nós somos totalmente sociais. Inclusive, a nossa forma de enxergar a vida do ponto de vista espiritual. Nós somos influenciados. Diz um amigo meu, pastor Hebe Aleixo, eu gosto de uma estatística dele. Ele diz que os sociólogos dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. A forma de enxergar, a forma de perceber, os desejos. Por isso que eu acho fantástico quando Jesus chega e para. Ficam todos aqui, uma multidão. Inclusive 9 dos apóstolos. Vocês ficam aqui. Mas Senhor, vocês ficam aqui. Tem hora que a gente tem que selecionar quem anda conosco. Porque muitas vezes está lá em Marcos 5, verso 37. Porque muitas vezes nós permitimos pessoas andarem conosco que vão influenciar a nossa forma de enxergar a vida. Pessoas pessimistas. Pessoas que só olham dificuldades. Imagina um cético como Tomé nessa situação. Vai fazer o quê? A menina já morreu? Já morreu? É porque a gente está indo lá? De repente a gente está parando porque a gente está dando ouvido para as pessoas erradas. De repente a gente está desistindo porque a gente está ouvindo aqueles que não creem. De repente tem hora que a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que selecionar quem anda conosco e entender que mesmo no vale da sombra e da morte, Deus é aquele que nos consola e nos guia para fora. A promessa não é: tu estás comigo e morre comigo, não. Tu estás comigo, o teu avar e o teu cajado me consolam. E preparas uma mesa, ou seja, tu me tiras do vale até a mesa. Nós precisamos crer, gente. Nós precisamos entender, inclusive, que são nesses processos que a gente tem que enxergar as coisas. Não apenas do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual. Fé, diz o autor de Hebreus capítulo 11, verso 1. É o primeiro, vai aí. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. Eu espero o agir de Deus, eu não vejo, mas eu espero. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque Ele prometeu. Então eu continuo agindo. Eu acho fantástico que Jesus chega. E ao chegar na casa de Jairo, ele vê a cena do pranto. Na cultura judaica, estavam ali as flautas, todos entoando cânticos de luto, no velório. Mas Jesus chega e diz assim: por que vocês estão
chorando. A criança não está morta, mas dorme. Diz o texto que todos começaram a rir dele. Segue mais um. Todos começaram a rir. E por isso ele mandou sair. Sabe por quê? Jesus nos ensina a não olhar as questões apenas do ponto de vista humano, material, mas enxergar a realidade espiritual. Deus olha e não vê apenas a circunstância, a menina morta. Deus olha e vê, ela está morta, mas eu sei que ela vai ressuscitar. Porque se Deus prometeu, a realidade espiritual acontecerá na terra. Nós precisamos crer nisso, gente. Muitas vezes nós estamos olhando apenas do ponto de vista humano. Não há mais solução, não há mais reconciliação, não há mais resgate. Esse menino não tem mais jeito. Mas se Deus prometeu, Deus sabe aquilo. Ele já vê espiritualmente o que Ele vai fazer. A realidade espiritual ela é tão real quanto a realidade terrena. A grande questão não é se Deus prometeu, é se nós cremos que Ele é capaz de fazer. Eu acho fantástico, agora eu me lembro de um milagre que Jesus operou. Jesus desce do Monte da Transfiguração, ele, mais os mesmos 3 discípulos, e quando chega lá, tem um monte de gente, e um pai com um filho endemoniado. E diz o texto que os discípulos não puderam expulsar o demônio. E o pai chega para Jesus e diz assim, se tu podes fazer alguma coisa por a gente, eu te peço, faz. Aí ele olhou, se eu posso? Não. Se você crer. A grande questão não é se Deus pode, é se nós cremos. Por isso, entenda, independentemente das circunstâncias, nós precisamos ver do ponto de vista espiritual, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E para isso, crie um ambiente, uma atmosfera de fé. Jesus chega e manda que todos saiam. Olha o versículo. Fica ninguém. Saiam todos daqui. Volta o outro. O outro é melhor. O outro. Que você estava anterior. Saiam todos. E deixa consigo apenas, para dentro de casa, o pai, a mãe e os 3 discípulos. Jesus cria um ambiente de fé. Jesus retira do meio dele e do meio daqueles, aqueles que eram incrédulos. Há coisas, gente, que Deus só vai operar na sua vida e na minha vida quando o ambiente for favorável. Não porque isso limite o poder dele, mas porque nós precisamos estar cercados de um ambiente favorável para ele manifestar a graça dele. Sabe o que é sensacional? Eu também aprendo nesse texto que há coisas que nós devemos resolver apenas de portas fechadas. Para de contar a tua vida para todo mundo. Para de contar os seus problemas para todo mundo. Você duro, para de pedir oração para todo mundo. E começa a selecionar com quem você anda. Quem conhece as suas lutas. Quem conhece os seus desafios. E com quem você compartilha a vida. E há coisas que você deve resolver de portas fechadas. Há lutas que você tem que passar dentro de casa e só dentro de casa. E não deve estar contando a todos. Há coisas que nós vamos nos trancar diante de Deus e clamar pelo agir deles. Porque há pessoas que até não são ruins. Elas, no fundo, não querem atrapalhar. Mas pela incredulidade delas, elas acabam contaminando o ambiente. Por isso, feche as portas e haja e creia no agir de Deus. Sabe por quê? Para Deus não há dificuldade de dizer para uma menina, pegando na mão, Talita, cumi, que significa menina, levanta-te. Para Deus não há dificuldade em curar. Porque o mesmo Deus que cura, que ressuscita, é o Deus que cuida. Eu acho lindo o verso 43. A menina é ressuscitada. Todo mundo começa a festejar. Mas Deus que é atento a todos, Ele olha para a menina e diz assim, ela está com fome.
deem a ela de comer. O mesmo Deus que cuida, que cura, que ressuscita, é o Deus que cuida. Deus sabe das nossas necessidades mais básicas, gente. Nós muitas vezes estamos estressados, preocupados, ansiosos, e esquecemos o que diz a palavra. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que a vez de comer, vestir, olhem para as aves dos céus. Sabe, nós temos que confiar em Deus e exercer a nossa trajetória de fé dia após dia, porque o justo viverá pela fé, e viver pela fé não é viver às cegas, é viver confiante na graça e no agir de Deus. Nós podemos passar por situações difíceis, nós podemos enfrentar situações antes e pensar, para. Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa, confie. Porque Deus é aquele que é capaz de fazer todo e qualquer tipo de milagre. Restituir toda e qualquer situação. Inclusive espíritos. Lucas 8, capítulo 55. Eu amo esse versículo. Porque o que é que a palavra diz? Voltou-lhe o quê? O Espírito. Para Deus, o Deus que manda voltar o Espírito, Ele é capaz de mandar voltar o seu filho para casa. Para Deus que manda voltar o Espírito, Ele é capaz de restituir aquilo que lhe tiraram. Para Deus que manda voltar o Espírito, não há nada difícil. Quando Ele ordena, imediatamente acontece. Depois dessa história, Ele olha para eles e diz assim: não contem nada a ninguém. E eu fiquei pensando nesse texto. Sabe por quê? Tem coisas que Deus faz na nossa vida. Você não deve estar divulgando. Você não deve estar dizendo, atraindo olhares. Você deve apenas se posicionar, que os fatos e o milagre falarão por si mesmo. Todo mundo que viu aquela menina morta, a filha de Jairo, é alguém que olhou e vai dizer: foi Jesus na vida dele. Eu não sei quais são as lutas, irmão. Eu não sei quais são as perdas. Eu não sei quais são os dilemas, mas eu sei que o mesmo Deus que operou naquele dia é o Deus que continua operando hoje. E eu queria orar com você nessa certeza. O mesmo Deus que cura é o Deus que ressuscita coisas antes que antes estavam por perdidos, negócios, relacionamentos, filhos, situações. Mas também é o Deus que cuida das coisas mais básicas da nossa vida. Se você quer clamar pela intervenção de Deus em sua vida, se você já não enxerga mais saídas humanas, mas quer clamar, eu gostaria de orar com você e por você. Eu lhe peço, como ato de fé, saia do seu lugar e venha até aqui à frente para a gente orar. Jairo foi muito claro no pedido dele. Não fez grandes orações, apenas foi claro. Minha filha está morrendo. Venha à minha casa. Toca nela. E ela viverá. Peça agora o toque de Cristo na sua vida. Peça agora o toque de Cristo nessa situação que você está enfrentando. Talvez na sua saúde. Talvez nos seus negócios. Peça agora, clame. Pai, Senhor, queremos te agradecer pela fé. Porque temos uma certeza que para ti, Senhor, não há impossíveis. Tu, Senhor, para o qual não há diferença entre curar, entre ressuscitar e cuidar. A ti nós apresentamos as nossas situações. Tu conheces a dor, os dilemas, as situações vivenciadas por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Tu sabes, Senhor, daqueles que como Jairo estão clamando por um ente querido. Tu sabes, Senhor, daqueles que como a mulher
vim aqui com mentalidade dizendo, apenas se eu o tocar. E eu te peço, manifeste a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas. Cura, Senhor, pessoas hoje aqui, eu te peço, de doenças emocionais. Tira de nós, Senhor, medo, incredulidade. Pai, eu te peço, Senhor, que abre portas, Senhor, ressuscita negócios aqui, sonhos, que antes eram dados como mortos, Senhor. Que hoje, Senhor, tu venha restaurar, Senhor, relacionamentos, mas não apenas relacionamentos, mas a nossa fé. E pela fé, agradecemos a manifestação, Senhor, da tua graça, do teu cuidado, da tua soberania sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelos testemunhos que ouviremos de cura, de restituições, de verdadeiras ressurreições, Senhor, nesta manhã. Muito obrigado, assim nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Todos de pé, vamos ficar em pé aqui mesmo. Eu desejo a todos uma semana de paz. Que a gente enfrente a semana confiando na graça daquele que detém o controle sobre todas as coisas. Pai, Senhor, muito obrigado por essa semana que se inicia. Concede-nos dias de paz, nos dá temor e discernimento espiritual para decidirmos as questões do dia a dia de acordo com a tua vontade. Dá direção aqui àqueles que necessitam, Senhor. E nós te agradecemos porque cremos que essa semana será um tempo de bênção sobre as nossas vidas. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Santo Espírito seja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Vão em paz. Deus abençoe a todos, gente. A paz do Senhor.